computadores pré-montados passam-me um bocado ao lado, às vezes por falta de informação, falta de opção, e porque computadores pré-montados inclui, por exemplo, coisas assim. Okay? É por isso que vocês não me veem muito a falar de... Quando é possível, eu gosto sempre de recomendar comprar os PCs peça a peça, não é? Isso sempre foi o ideal durante muito tempo. Agora, meio que às vezes o certo é isto, não é? Um PC pré-montado, o que é que tu tens de ter em conta? Porque eu vejo muita gente a cair que nem um pato. Primeiro, PCs pré-montados, há dois. Tu tens o PC pré-montado, que é a loja que faz, vai à prateleira, pega no conjunto de peças e monta o PC, estás a ver? Tem aqui um conjunto de peças que eu também poderia recomendar ou não, percebes? Depois, há coisas tipo isto. Aqui é onde eu vejo muita gente a patinar. Porque às vezes, pelas peças principais, eles são baratos. Primeiro, nesta altura, quando diz esgotado, não quer dizer que seja este o preço dele se voltar a ter stock. Como estamos numa situação de preços voláteis, muito voláteis, não sei onde vende a não sei que preço. Se não tem stock, não é aquele preço. Se tiver stock àquele preço, é porque é. Se não tiver, quer dizer que tu não sabes o preço. Porque nesta situação já passámos por componentes ou computadores, quando aparecem em stock outra vez, até vêm mais baratos, e o contrário, que até vêm mais caros e às vezes muito mais caros. Onde é que está o gato aqui? O pessoal faz assim, olha para CPU, placa gráfica e quanto muito memória, não é? Tipo, SSD é meio secundário. O pessoal olha para processador, placa gráfica e memória. E muitas vezes tu vês PCs, pensas que vês PCs com os mesmos 3 componentes, mas mais barato. Filho, não há milagres. Em algum sítio o gato está. Não quer dizer que não haja exceções. Qualquer sítio o gato está. O que é que tu tens de confirmar? SSD, que não faz muita diferença, mas é uma diferença. Motherboard, isto sim é importante. Dependendo do processador faz muita diferença a motherboard. Noutros casos não faz nenhuma, mas depende. E fonte. Motherboard e fonte. Se não diz, normalmente significa uma de duas coisas. Número 1, que é uma merda. Número 2, pode mudar. Pode ser merda ou top. Não quer dizer nada. Pode mudar. Eles podem querer vender alguns com uma motherboard, outros com outra. Aplica-se, por exemplo, a memória RAM, percebes? Imagina que eles têm peças para 10 computadores com aquilo, mas uma motherboard se calhar só vão ter 8. Põe 2 outra parecida. Isso não tem nada a ver com ser boa ou ser má. Como não podem garantir nas especificações, não põe. Pode ser simplesmente também por ser uma valente merda. E também vale a pena não dizer. Quando tu vês, por exemplo, PCs pré-montados, diz fonte 500 watts. Isto não quer dizer nada. Normalmente é sinal que é uma valente porcaria. Se fosse ver aquelas fontes, eu nem sei onde é. Eu sei que me aparecem pela frente PCs montados com estas fontes Eurotech. Há muita coisa para ver na fonte para além da potência. Muita. Mas tu vês aqui, mas nem é preciso calcular, que está calculado por nós. Tens na linha 12 volts, que é o que vai interessar para praticamente toda a carga, tens 336 watts. Isto é uma fonte de 300 watts. Tem 124 watts na linha 3.35, irrelevante. Neste contexto, onde o que vai consumir é o processador e a placa gráfica. Interessa a linha 12 volts. A linha 12 volts tem 336 watts a trabalhar ao máximo. As fontes de baixa gama normalmente nunca trabalham em boas condições de trabalharem ao máximo. Não é bom para o resto dos componentes. Portanto, conta como sendo uma fonte de 300 watts que, para trabalhar bem, provavelmente vai precisar trabalhar não acima de 250. É só um exemplo, não sei se é o caso desta fonte. Provavelmente há uma fonte que a puxar 250 watts até vai funcionar bem. O sinal é limpo, em termos de proteções não sei. Se calhar sim, mas se consumiste 300 ela vai estar no redline. Pode não ser saudável para a própria fonte e o resto dos componentes a longo prazo. Entra muito numa área cinzenta. Mas isto é um tipo de armadilha. Porque quando tu vês um PC
Tu vês um PC com CPU, gráfica e não sei o quê, um PC montado às peças pela loja ou escolhido por alguém, imagina que custa 1300 paus. E tu vês um PC que custa 900 com as mesmas peças. Onde estão os 400? Há gato. Okay? Às vezes a diferença é mais subtil, em vez de 1200 é 1080. Às vezes há esta diferença mais subtil. E parece que o computador é praticamente o mesmo. Isso é na fonte. Depois, na board, aqui cai muito por terra PCs deste tipo. Imagina que tens um i5, olha, todos os processadores Intel. Aplica-se mais ou menos a AMD, a mesma lógica, mas vamos pegar nos Intel. Nos Intel tu tens uma opção mais ou menos pré-definida para ele trabalhar com clock maior e consome mais, ou com clock menor. Nas mesmas situações ele tem um clock maior ou um clock menor. Não tem nada a ver com overclock. É pré-configurações que dependem dentro de um limite mínimo e máximo pré-estabelecido pelo processador, vai influenciar depois a motherboard. Ok? E portanto, se a motherboard vier configurada para trabalhar com clock menor, a diferença, dependendo do processador, pode ser umas centenas de megahertz ou 1 giga, depende muito, ok? Mas, por exemplo, um 10400, se estiver preparado para trabalhar ao mínimo, pode trabalhar, enquanto estás a jogar, ele pode trabalhar a menos de 4.0. Seria 3.8, 3.9, enquanto estás a jogar. Se estiver programado para dar calor, até atingir aquele ponto máximo de consumo que aí nem que a motherboard queira, não vai autorizar. Mas se estiver autorizado a consumir mais, tu estás a jogar, ele se calhar está a 4.4, 4.6. Isto faz muita diferença em jogos. Aliado a isto, isto nos processadores tem um problema. É tricky porquê? Porque quem decide isto é a motherboard. Imagina que tu compras isso, a motherboard está autorizada a gastar mais, sim ou não? Sim ou não? Sim, está autorizado. Ou não. Vamos antes pôr assim. Não está autorizado, ele está a trabalhar a um clock mínimo. Então, não. Pergunta seguinte. Podes ativar? Sim ou não? Porque algumas não vêm, mas também não te deixam mudar isso. Quando é um PC montado às peças, raramente isto acontece. Mas desses fabricantes mais conhecidos, percebes? Dessas marcas que já vêm da fábrica tudo montado, às vezes podes nem poder ativar. Mas mesmo que possas, sim, posso. A board aguenta? Porque tu até podes ativar e a motherboard, em termos de carga, não aguentar. E vai dar ao mesmo. Voltas a perder a clock. E mais uma barreira. Sim, aguenta. E o dissipador? Eu esqueci-me de dizer isto há pouco. O dissipador aguenta? Sim ou não? Porque é uma parte onde costumam cortar bué. Este tipo de computadores, não estou a falar deste específico, este tipo de computadores. Muitas vezes cortam tanto ao dissipador que ele, mesmo com o clock mínimo, ele mal se aguenta. Portanto, tu, mesmo que a motherboard te deixe ativar, mesmo que tu atives, mesmo que a motherboard aguenta, esbarra no dissipador. Às vezes não esbarra no dissipador, esbarra na board. E tu compraste uma versão, basicamente, o processador é o mesmo, mas tu estás a trabalhar como se tivesse uma versão fraca do mesmo processador. Por causa de motherboard e dissipador, ok? Depois, outra coisa. Vejo bué. Memória single channel. Vê-se, quando parece muito mais barato, quase sempre tem isto. Vamos voltar ao início. Parece que é o mesmo CPU, parece que é a mesma placa gráfica, parece que é a mesma quantidade de memória. Quantidade não é parece, é um valor exato, é. Mas tens CPU mais fraco, apesar de ser igual. Tens memória que em single channel faz o CPU perder desempenho. Como se já não bastasse ele vir limitado de origem. E depois, na placa gráfica, não há milagres, filho.
Se é barato e ao mesmo chip, algum truque tem. Normalmente o que vai significar, se a versão que traz lá dentro for das mais simples possíveis, alguns PCs pré-montados das marcas grandes, nem sequer é um modelo igual ao que tu podes comprar, é uma versão feita especificamente para aquele fabricante, percebes? E é sempre, quase sempre, o mais simples possível. É óbvio, temperaturas têm os efeitos óbvios de maior degradação, mas isso é mais uma cena a longo prazo. Mas tem temperaturas altas com locos baixos, ou mais baixos, pelo menos, ok? Onde é que tens de ter especial cuidado com isto? Qualquer placa gráfica que tenha GDDR6X. A 6X, ou seja, se tu tiveres, dizendo de memória, uma 3070 para cima. A partir de uma 3070 Ti. Daqui para baixo não te preocupes com a memória, ainda que haja modelos bizarros que possam sobreaquecer uma 6 normal que não seja X, mas vamos ser um bocadinho otimistas. Qualquer coisa que utilize 6X, confirma bem qual é a versão. Porquê? Porque mesmo modelos top, no resto das características, vacilam na altura de conseguir arrefecer a 6X. Destes modelos que estão aqui, que muitos vão ser melhores que aquilo que vem montado lá dentro, vão ter problemas em arrefecer a memória 6X. Portanto, se compras um PC pré-montado daqueles assim um bocado esquisitos, mas imagina que diz que vem uma 3070 Ti numa caixa semelhante a esta, já foste. Carregas e liga, não sabe é até quanto é que tu perdes de desempenho por causa disso e quanto tempo mais ele vai durar depois da garantia por causa de altas temperaturas. Também depende de quantas horas vais puxar por ele nessa situação, não é? Assim, por alto são esses os cuidados a ter, porque posto isto tudo, podes sim encontrar uma cena que, ok, nada é muito grave e ele realmente é mais barato, é uma excelente compra. Como vai haver muitas situações que tu poupaste em 1000 e tal euros, poupaste 100, mas estás a perder desempenho em tudo, para além de às vezes estás limitado depois em trocar peças, porque a fonte não traz cabos a mais, ou mesmo que traga pode não ser de confiança, a caixa é boa apertada, não está à margem, tens bué problemas. Muitas vezes eu vejo o pessoal a comprar e na minha opinião não valia a pena, mas valia comprar um PC pré-montado, escolhido às peças pela loja. E aí, se for o caso, a minha recomendação é a mesma. Se comprares um PC pré-montado com peças escolhidas pela loja, mesma coisa. Qual board, qual memória, que é uma ou duas, muito importante isto, fonte, versão da gráfica.